E eu estava falando para esse pessoal que eu tenho um medo e um conforto, um consolo quando eu prego. O medo é de eu falar besteira, porque a gente, quando fala, a gente está propenso a falar alguma coisa que não seja legal. E eu sou meio boca larga nesse sentido, né? Eu falo, vou falando as coisas e tal, então eu tenho esse medo às vezes de falar besteira. Mas o consolo, o conforto é que quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Ele, Deus fala. Então Ele é muito misericordioso, então às vezes a gente lê o texto, às vezes até sem explicar, Deus já está falando. Então isso me conforta, né? Saber que o Espírito Santo de Deus fala, né? Ele que é o conselheiro, é Ele que toca o coração das pessoas, não é a minha oratória, não são os meus argumentos, mas o Espírito Santo de Deus. Então minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus passeie nos nossos corações, na nossa igreja, na nossa comunidade, falando conosco também na nossa individualidade, mas que essa conversa e essa fala do Senhor seja para nós como comunidade e provoque mudança. Recentemente saiu uma pesquisa e nós temos tido algumas pesquisas, na verdade, muito importantes nesse sentido, mas mais recentemente uma pesquisa apontou que o movimento religioso no Brasil que mais cresce é o movimento que a gente chama de desigrejados. O que seriam esses desigrejados? São pessoas que passaram por alguma igreja e nessa igreja ou nessas igrejas tiveram aí suas questões, seus problemas, decepções, sei lá, desanimaram por alguma razão, ficaram decepcionadas, foram machucadas, enfim, pode ter sido um problema da igreja, pode ter sido um problema da própria pessoa, e aí cada caso é um caso, mas essas pessoas decidiram que é melhor não ser de igreja alguma. Mas esse movimento é chamado de desigrejados porque elas ainda se dizem cristãs ou seguidoras de Cristo, né? Elas ainda se entendem como parte da igreja de Cristo, apesar de não quererem mais fazer parte de uma comunidade local. Então esse movimento tem crescido muito. Isso não é novidade para a gente, pelo que a gente já viu ou já sabe de outros países cristãos, né? Então para nós é mais do mesmo, porque é um ciclo, é algo que vai acontecendo na humanidade. E agora nós estamos vivendo isso muito fortemente no Brasil. Isso sempre me faz, e tem levado a Vite também a saber e lembrar da importância de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu acredito mesmo que muita gente no nosso país que se diz cristãos, muita gente de igreja no nosso país, de igrejas chamadas cristãs, não entenderam o Evangelho. E, consequentemente, muita gente que se diz desigrejada hoje também ainda não entendeu o Evangelho. Não estou dizendo que todos ou todas não entenderam o Evangelho, mas estou dizendo que há muita gente que ainda não entendeu o Evangelho. Então é muito importante nós pregarmos o Evangelho. É muito importante a gente falar do Evangelho o tempo todo. Então é algo que a gente pensa aqui como igreja. Mas uma das perguntas que a gente pode escutar ou a gente pode querer responder às pessoas quando a gente prega o Evangelho é talvez aquela pergunta que a pessoa não faça ou faça no sentido de que como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Quando a gente prega sobre o Evangelho, muitas vezes nós falamos sobre céu, sobre eternidade, falamos também sobre inferno. E aí a gente coloca essa questão para as pessoas e as pessoas talvez em algum momento irão perguntar ou querer saber o que elas podem fazer então para herdar a vida eterna, para serem
salvas, já que a gente fala que Jesus salva, que Jesus é o nosso Salvador. E geralmente nós falamos o seguinte, a gente reduz bastante, né? Então a pessoa fala: o que eu faço então para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? E geralmente a gente fala o seguinte: entregue sua vida a Jesus. Não é isso que a gente fala? Algumas igrejas falam: aceite a Jesus. Eu sempre tenho falado aqui na vida que quem nos aceita é Deus, mas é só aceitar Jesus, é só entregar a vida a Jesus. E se eu disser para você que a gente está viajando na maionese? Que essa nossa resposta, no mínimo, ela é muito reducionista. Que essa resposta, inclusive, não é bíblica. Entregue sua vida a Jesus e o céu já está ali. Aceita Jesus e você vai dar a vida eterna. Aceita Jesus e você não vai para o inferno. E se eu disser para você que essa resposta ela sequer é bíblica e ela, vamos dizer que ela é parte da resposta para aliviar um pouquinho, mas ela reduz muito o Evangelho. Eu convido você a abrir lá em Lucas capítulo 10, por favor, ou acessar. Lucas 10, a partir do versículo 25. Dois textos a gente vai olhar com mais calma, com essa mesma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Olha o que diz aqui a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A famosa pergunta: o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Um perito na lei chega para provar Jesus, lança essa pergunta, que é uma pergunta importante para Jesus. E Jesus volta para ele outra pergunta, dizendo: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Como você entende a lei? Versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6, Levítico, textos da lei. E a resposta desse perito na lei, ela é maravilhosa. Ela é certeira. É o resumo mesmo da lei. Disse Jesus, versículo 28: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Tua resposta está certa. Tá? Beleza, gabaritou aí a resposta. Mas ele poderia ter ficado quieto, parado por aí, estava tudo bem. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Lembra, esse cara queria colocar Jesus à prova. Ele tinha intenções ali desse diálogo. Mas quem é o meu próximo? Essa pergunta é muito importante quando a gente resume a lei em amar o próximo como a nós mesmos. Em amar o próximo. É uma pergunta extremamente importante. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo a quem eu devo amar? Em resposta, disse Jesus, versículo 30: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Um judeu então foi assaltado, espancado na sua viagem, no seu caminho, e abandonado à beira da estrada, quase morto. Jesus está contando uma parábola, uma história, para mostrar para aquele homem, para aquele perito na lei, quem é o próximo. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 31: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote descendo. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita, né? Os levitas responsáveis por tanta parte administrativa ali do templo, adoração e tudo mais, quando chegou ao lugar do rio, passou pelo outro lado. Um sacerdote e um levita veem um homem judeu espancado, quase morrendo na beira do caminho, e fazem de conta que nem viram. Passam do outro lado. Mais um samaritano. Jesus está sendo muito intencional aqui. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus, para o judeu, samaritano e um cachorro de rua, a mesma coisa. O samaritano talvez fosse até pior. Eles não suportavam. E Jesus fala: mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. E aí Jesus vai dizer que esse samaritano pegou e cuidou das feridas daquele homem, levou esse homem até uma estrebaria, passou a noite com esse homem, cuidando desse homem. Então imagina só, um samaritano pega um homem judeu, trata as feridas, leva para um lugar para que seja hospedado, fica à noite cuidando daquele homem, então possivelmente acordado, cuidando, vendo como aquele homem estava. No outro dia pela manhã, ele deixa 2 denários ali naquela hospedaria, o valor de 2 dias de trabalho para pagar os custos, e ainda diz para o dono da hospedaria: olha, quando eu voltar, o que tiver de custo eu vou cobrir tudo. Pode deixar que eu volto, continua cuidando, vendo se ele melhora, e todo o custo deixa comigo. Aí Jesus se vira para aquele perito na lei e fala: quem foi o próximo daquele homem que caiu na estrada? Aí esse perito na lei vai responder: aquele que teve mais misericórdia dele. É isso que fala aqui no final. E aí Jesus fala para ele: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Nessa palavra, Jesus começa a responder algo importante para a gente sobre o Evangelho. Tem muito do Evangelho nessa palavra, do verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, a verdadeira igreja, ela vai se preocupar com o outro, com o próximo. Por isso que nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre uma igreja outrocêntrica. Uma igreja que pensa no outro, uma igreja que na verdade centraliza o outro no seu propósito, no seu objetivo. Porque nós precisamos, nós devemos, nós temos que pensar no próximo. E o próximo da palavra de Jesus aqui era alguém que teve misericórdia de um homem que ele sequer conhecia. É alguém que pagou um preço por aquele homem, no lugar daquele homem. Oi? Considerado inimigo. Aliás, o Evangelho de Jesus nos diz que nós devemos amar nossos inimigos. É um mandamento. E esse homem então ama o seu inimigo. Sabe o que é legal? Aqui a gente já começa a perceber que o Evangelho não é só sobre entregar a vida a Jesus. E eu quero que você pense sobre isso. Quando a gente fala, olha, é só entregar a vida a Jesus, isso é o começo do Evangelho. Porque o Evangelho é também sobre entregar a vida ao outro, ao próximo. Você não está somente entregando sua vida a Jesus, você está entregando sua vida aos outros. Você está entregando sua vida ao próximo. Ou seja, o Evangelho não é só sobre aceitar Jesus no seu coração. Gente, como a gente é individualista, né? A gente tem mania de trazer sempre para o individual. Olha, é simplesmente aceitar Jesus no seu coração. Gente, o Evangelho é também sobre aceitar as pessoas no seu coração. É dizer um não ao individualismo, ao egocentrismo. O Evangelho ele é altruísta, ou melhor, ele é outrocêntrico.
é sobre também aceitar. Então, quando eu começo a caminhada no Evangelho, e eu começo a caminhada no Evangelho na igreja, eu preciso entender que não é sobre o meu Deus, sobre o meu Pai, sobre o nosso Deus, é sobre o nosso Pai. Eu preciso entender que não é sobre o culto que eu prestarei a Deus, é sobre o culto que nós prestaremos ao Senhor. Vocês podem perceber na prática que a igreja está tão individualista que até o momento de culto às vezes é muito individual. Se a gente puder chegar lá para simplesmente sentar lá e cantar os cânticos que a gente gosta, sozinho, sem precisar cumprimentar ninguém, então melhor ainda. Se eu puder entrar e chegar, tem gente que chega atrasada às vezes nas igrejas porque não quer cumprimentar ninguém. Aí chega um pouquinho atrasado, já chega e senta e sai um pouquinho antes, porque eu não quero ver ninguém, eu não quero cumprimentar ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu quero prestar o meu culto a Deus. Eu vou dizer para você, isso aí não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Mas eu aceitei Jesus no meu coração. Se você aceitou Jesus no seu coração e não aceitou as pessoas, você não entendeu nada do Evangelho. Vocês estão percebendo como é importante a gente pregar o Evangelho? E tem muita gente que não está entendendo, e por não entender o Evangelho, não está entendendo o que é ser igreja. Estão consumindo igreja. E quando eu venho consumidor de igreja, a hora que a igreja me decepcionar, a hora que a igreja não me agradar, porque eu sou um cliente, eu pulo fora. O pastor não está me agradando mais, eu pago para ele me agradar. Então eu pulo fora. Não estou gostando mais disso, as músicas não são do jeito que eu gosto, a liturgia não sei o que lá, não sei o que, eu pulo fora. Vou tentar outro. Tem gente que está de igreja em igreja tentando, vai para lá, vai para outra, vai para aquela, tenta outra, não sei o que. Cara, e não para. Por quê? Porque ainda talvez não tenha entendido o Evangelho. Uma outra história muito parecida, mas aí não é uma parábola, lá em Mateus 19. Volta um pouquinho aí, por favor, Mateus 19. A partir do verso 16, diz que um homem, olha só o que diz aí, eis que um homem se aproximou de Jesus, ele perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a vida eterna? A famosa pergunta de novo, e nós estamos respondendo o tempo todo essa pergunta, ou estamos sendo questionados por essa pergunta. Queira ou não, a gente está vivendo para responder essa pergunta. Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? É somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Jesus já conhecia a caminhada daquele homem, o coração dele, e Jesus começa esse diálogo falando para ele: cara, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Um cara religioso também. Um cara que talvez cresceu na religião. Porque ele fala: eu obedeço desde pequeno, eu tenho observado os mandamentos desde pequeno, eu tenho obedecido. E a pergunta aqui é: será que essa obediência é suficiente? Será que o Evangelho é sobre obedecer mandamentos? Será que é sobre, então, a nossa religião evangélica, as nossas doutrinas evangélicas, os mandamentos? Jesus sabia da vida daquele cara. Jesus está conversando com ele, fazendo ele refletir. Mas ele falou: o que me falta ainda? O cara sabia que faltava alguma coisa. Alguma coisa falta. Mas o que falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser maduro, perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é o caso de alguém que quer ser crente em Deus sozinho. Alguém que quer ter as coisas para si. Os meus bens, o meu patrimônio, não é sobre os outros.
Jesus sabia onde estava o coração desse homem. Jesus sabia quem de fato era o Senhor da vida desse homem, a quem de fato esse homem servia. Esse homem, ele servia aos seus bens, porque na verdade ele buscava se servir. O centro da sua vida é ele mesmo, é o seu bem-estar, é viver confortavelmente, é poder comprar aquilo que ele deseja, é poder ter tudo que ele gosta, é poder, enfim, desfrutar do melhor que a vida pode dar com o dinheiro, ou com aquilo que o dinheiro possa comprar. O centro sou eu. E Jesus fala: olha, cara, você, do jeito tão religioso, você tem obedecido os mandamentos, mas tem uma coisa que te falta. Vá, venda tudo que você tem, dá aos pobres, aí que você vem e segue. A história narrativa diz que esse cara voltou para casa triste porque ele tinha muito bem. Ele não se dispôs. Ele não se dispôs porque ele não estava disposto a servir as pessoas, porque ele não estava disposto a se entregar pelas pessoas, ele não estava disposto a aceitar as pessoas da sua vida. Vocês estão percebendo que parte importante do Evangelho a gente está deixando de lado? De novo, vamos fazer uma autocrítica. Quando a gente fala de culto, de reuniões, o quanto às vezes nós somos individualistas. Nós temos feito na vida um café antes do culto, para a gente poder estar junto. Daqui uns dias vai estar a gente aqui, a liderança, clamando, por favor, gente, venham antes. A gente não tem tempo mais para as pessoas. Na verdade, nós não queremos ter tempo mais das pessoas. A gente quer correr atrás das nossas coisas. Nós queremos conquistar as nossas coisas. Nós queremos crescer na nossa carreira, nós queremos ganhar mais dinheiro. Nós queremos trocar de carro, nós queremos trocar de celular o tempo todo. Nós queremos vestir as melhores roupas o tempo todo. E a gente vai perseguindo essas coisas e vai se esquecendo das pessoas e vamos colocando a nós no centro, e inclusive isso tem um reflexo na igreja, porque a gente não consegue mais pensar nos outros. A gente não se esforça no domingo de manhã e fala assim: cara, eu vou acordar mais cedo, eu estou cansado, mas eu vou lá porque eu vou pensar nos meus irmãos, nas minhas irmãs, o quanto é importante eu estar com eles, com elas, o quanto é importante, talvez a minha presença lá vai ser importante, as conversas, o quanto eu vou poder também desfrutar daquilo que vão falar para mim, poder compartilhar um pouco do tempo nessa vida louca e maluca e corrida que a gente vive. Não, eu não quero ficar consumindo igreja, eu não quero chegar lá e consumir um culto e ir embora e está tudo bem. Cara, a gente tem clamado aqui na Vide, por exemplo, as pessoas participarem do Projeto Casa, que não é um evento, não é uma programação. O Projeto Casa é justamente a gente parar durante a semana e poder se reunir na casa de alguém para conversar, para ouvir, para orar, para ouvir os pedidos de oração, para dar risada, para chorar junto, para dividir o pão em algum momento. E pode ser coisa simples, pode ser coisa muito gostosa, como na casa da vovó, não tem problema. Pode rolar um churrasco, pode rolar, cara, pode rolar uma torradinha com café preto, pode ser o chafé do monte. Mas estamos juntos, estamos pensando uns nos outros, nós temos uma vida outrocêntrica. Mas de novo, para refletir comigo, o quanto nós vivemos uma vida outrocêntrica ou egocêntrica? Porque para aquilo que a gente quer de fato, a gente investe tempo. Para aquilo que a gente quer de fato, e talvez movidos pelo nosso egoísmo, nós gastamos tempo. É verdade ou não é? E por que no contexto de igreja a gente entendeu que a igreja de Cristo ela é outrocêntrica? Ela não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre nós, é sobre o nosso próximo. Isso não é novo, gente. Isso está nas narrativas, todas as narrativas da Escritura.
Isso não é novo, está na doutrina toda da Escritura. Não estou falando nenhuma novidade aqui, apesar de a gente não escutar muito essas coisas por aí. Semana passada eu estava falando sobre a igreja como povo, como nação. Gente, é uma coisa que a gente não escuta muito. Nós nos percebemos como um só povo, uma nação, fazemos parte da mesma pátria, e que isso deveria nos conectar de um jeito a sermos uma igreja patriota nesse sentido, e não em relação ao Brasil. A gente ter orgulho da igreja, ter orgulho de ser igreja. Eu sou o pastor que não queria ser pastor, mas sou um cara que ama a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Jesus. E tenho orgulho de ser parte da igreja. Então vamos lá. Colocando em prática isso mais claramente. Centralizar Deus e excluir as pessoas é uma péssima interpretação das Escrituras. Uma péssima interpretação das Escrituras. Na verdade, uma atitude contrária ao Evangelho de Jesus. Quando nós centralizamos Deus, falando, Deus é o centro da minha vida. Se Deus é o centro da sua vida, ou da minha vida, e as pessoas não são, tem uma coisa muito errada. Muito errada. E eu posso provar teologicamente isso. Eu posso, nós vamos abrir só um texto, a gente pode abrir vários, mas para provar teologicamente, e se nós centralizamos Deus, Deus é o centro da minha vida, mas você não está nem aí para as pessoas, ou as pessoas não são centrais para a gente, tem uma coisa de muito errado com a sua ou a minha interpretação das Escrituras, o nosso entendimento do Evangelho. Não existe, pensando no Evangelho, não existe isso, gente, tá? Centralizar Deus e excluir as pessoas, centralizar Deus e excluir a igreja. Por isso que, apesar de entender o movimento dos desigrejados, eu não concordo. Não existe igreja, igreja. Não existe, cara, eu posso ver coisas absurdas como já vi na igreja, e cansei de ver e participar e observar coisas absurdas. Só que eu tenho que ser lembrado o tempo todo que a igreja somos nós, é sobre o outro também. Eu não estou aqui para servir o outro, para servir o meu próximo, pagar um preço às vezes como bom samaritano da palavra de Jesus. Tem gente que tudo fica pesado. Quando a gente fala de finanças na igreja é pesado, eles falam de dinheiro, e geralmente quem fica assim geralmente, eu não quero também ser aqui injusto, mas acontece muito. Às vezes pessoas que têm até mais condição financeira, elas que ficam mais chateadas, parece que está pesando para a pessoa ajudar. Peraí, Deus está te abençoando, Deus está te dando condições, põe a mão no bolso, ajuda as pessoas, oferta, porque não é sobre você, nem sobre mim, é sobre nós, é sobre o outro, e vai ter um custo, vai ter um peso, vai ser difícil às vezes. Então assim, não tem como eu centralizar Deus na minha vida e excluir as pessoas, não tem como eu centralizar Deus na minha vida e excluir a igreja, e falar, eu não quero, eu cansei de brincar, eu não quero mais brincar de igreja, eu cansei, agora eu vou ficar em casa. Deixa eu ler um negócio para vocês, depois a gente abre o texto. Eu estava vendo uma postagem de um pastor conhecido, e ele estava falando de umas questões de igreja, do quanto é difícil, às vezes o sistema religioso realmente parece que empurra as pessoas para fora da igreja. Então isso é uma constatação, realmente não é fácil, às vezes o sistema é bruto, ele é complicado, as denominações, o que acontece ali na instituição, tudo isso eu entendo, isso eu sei, eu sofro isso, e eu consigo perceber isso. Mas aí eu comecei a curioso, eu fui dar uma olhada no que a galera estava falando, e eu quero compartilhar com vocês. É óbvio que a gente não conhece quem é, não tem nome, tá? É só o que foi falado, talvez seja aquilo que passa na cabeça de muita gente. Olha, por exemplo, uma mulher falando:
Eu sou uma desigrejada. Após 15 anos de batismo, agora somos eu e Jesus no silêncio do meu quarto. Parece até que, legal, bacana, né? Jesus fala para a gente quando a gente vai orar, a gente ir para o quarto, né? Orar lá no secreto, Deus no secreto vai recompensar, mas aí tem um entendimento todo errado. Agora somos eu e Jesus, não existe isso, gente. Não existe isso. Centralizar Deus, excluir as pessoas, é um erro gravíssimo bíblico, um entendimento péssimo do Evangelho. Aí outra pessoa, eu também me encontro assim. Foi uma das escolhas mais difíceis e mais necessárias que já fiz. E não me arrependo. Minha relação com Deus tem sido muito mais honesta e mais íntima. Assim, eu me pergunto, cara, peraí, como que a minha relação com Deus se torna mais íntima e mais honesta sem a igreja? Sem pessoas, sem a convivência com irmãos e irmãs de Deus. Será que isso é o Evangelho? Esse é o entendimento correto? Outra pessoa, estou nesse ritmo. Eu e Deus na minha casa. De novo. Eu e Deus no meu quarto, eu e Jesus no meu quarto, eu e Deus na minha casa. Tem um problema muito grave. E gente, a gente ri, a gente até às vezes acha que é absurdo. Só que, na verdade, todos nós ou já fomos tentados a isso, ou estamos sendo tentados, ou seremos tentados a pensar assim. Nós estamos sendo empurrados a vivermos a nossa privacidade. Nós estamos sendo empurrados a vivermos de maneira cada vez mais egocêntrica, cada vez mais pensando em nós mesmos. Dá uma olhada, abre lá em Gênesis capítulo 2, olha lá. Gênesis tem duas narrativas da criação, no capítulo 1 e no capítulo 2, e as duas se complementam, mas dá uma olhada aí no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, 2,18, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom, aqui na verdade nem está falando do homem, macho, está falando da humanidade. Ou seja, na narrativa da criação, Deus tinha criado Adão. E é interessante que o tempo todo Deus está olhando para a sua criação e dizendo, é bom. Terminou o segundo dia e Deus viu que era bom. Olha, ficou bom, muito bom, é bom. Quando então a narrativa chega para falar sobre a criação do ser humano e Adão está sozinho, o próprio Deus declara que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A humanidade não foi feita, ou seja, nós não fomos criados para o isolamento, para andarmos sozinhos por aí. Porque o próprio Deus é um Deus triuno. O próprio Deus é um Deus relacional. Relacionamento faz parte de quem Deus é. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos criou então seres relacionais. E ao olhar ali para Adão sozinho, Deus fala, não é bom. Não é bom. Ou seja, o próprio Deus reconhece, porque Ele criou assim, que não é sobre só o relacionamento entre o homem e Deus, ou Deus olhando e falando assim, eu só preciso do Senhor. Tem gente que está usando esse tipo de argumento dizendo assim, não, mas eu só preciso de Deus. Deus é tudo para mim. Mas pera lá, o mesmo Deus que você diz que é tudo para você, te criou relacional. E mostrou para você que não é bom que você caminhe de maneira isolada. E que nesse sentido, entenda isso com calma, que nesse sentido, na maneira como Deus criou o ser humano, só Deus
entre aspas, não é suficiente para o homem. Deus não é suficiente para você. Você e eu, nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos do outro. O próprio Deus declarou isso. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém que corresponda, alguém que seja, a igreja outra vez, como aliada. Alguém que é semelhante e que complete, complemente, porque o homem não foi feito para andar sozinho. O ser humano não foi feito para viver de maneira isolada. Não foi. Então, Deus, nesse sentido, não é suficiente para você. Não adianta nada você vir aqui, ou eu, e a gente vem cultuar o meu Deus. Deus é o centro da minha vida. Se você não se relaciona, se as pessoas não são centrais para você, você não está entendendo direito. Nem teologicamente, nada, você não está entendendo nada da Bíblia. Nada, porque não é bom que a gente esteja só, não tem como caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinho. Não é melhor. Esse papo das pessoas, não, agora eu estou muito melhor. Não, você está sabendo que está muito melhor? Porque você está, na verdade, agradando o seu coração e você sempre. Eu também. Quantas vezes, gente, quantas noites em casa eu pensava assim, às vezes chegava de um monte de coisa, reunião, ou sei lá, conversas e tudo mais, chegava em casa e falava assim, agora eu quero assistir um negócio, não quero nem pensar, não quero nem aquela série cabeça. Sabe quando você quer assistir dorama? Eu não assisto dorama, mas em casa eu não gosto. Dorama já é demais, porque isso eu não gosto, mas a Ju e a Lili gostam de assistir dorama em casa. Mas eu quero assistir um negócio que você não quer nem pensar. Você coloca mais, você está tão cansado que você deixa fluir o negócio, eu vou ler alguma coisa. Aí alguém me mandar uma mensagem, eu me ligava. Onde? Ah, pode falar agora. Eu falo, meu Deus do céu. Será que eu deixo o barco? O meu coração egocêntrico, egoísta, pensava assim, cara, deixa no barco. Você merece descansar, não. Deixa quieto. Não deve ser nada. Mas ao mesmo tempo, às vezes, o Espírito fala, mas isso é alguma coisa muito grave. A pessoa está precisando de você. E aí eu não estava respondendo, a gente está com um problema aqui em casa. Fala, meu Deus, isso é essa hora. Por que esse povo não tem problema de dia? Horário comercial, gente. Uma dica para vocês, tá? Vai brigar com a esposa, briga no horário comercial. Liga. Ah, mas a gente não trabalha. Briga no telefone. Aí a senhora, pastor, estou brigando aqui e tal. Mas geralmente é à noite. São horários inadequados. E aí você pensa, meu Deus. Chega uma hora e fala, não estou dando conta nem de mim, nem da minha família. Só que nós somos chamados para andar também pelo outro, com o outro, para o outro. Isso é o Evangelho. Nosso coração egoísta não quer, muitas vezes. Mas nós entendemos que essa é parte do Evangelho. E aí outra verdade dentro disso é que se você não ama as pessoas, ou eu não amo as pessoas, nós não amamos a Deus. Se a gente não ama as pessoas, nós não amamos a Deus. Não existe entregar a vida a Deus e não entregar a vida às pessoas. Já disse isso. Não existe aceitar a Deus e não aceitar as pessoas. Não existe aceitar Jesus na sua vida e não aceitar as pessoas na sua vida. Isso não existe. Isso aí não é o Evangelho. Isso aí é uma coisa horrorosa. Isso é uma aberração. Olha, por exemplo, lá em 1 João, que o João disse lá, 1 João, lá no finalzinho já das Escrituras, capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão e pensa em irmão como próximo. Se alguém
afirmar eu amo a Deus, mas odeio o seu próximo é mentiroso. Pois quem não ama o seu próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu ou você, nós afirmamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, agora entenda aí, amar o próximo não é se servir do próximo. Porque a gente é muito bom em amar pessoas que nos trazem algum benefício. A gente se dedica em amar pessoas que nos tragam benefício. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tenho clientes, os clientes fiéis da minha empresa, eu me dedico a eles, porque são clientes fiéis, pagam bem, aí eu trato bem, eu amo, eu cuido, eu dou o melhor, eu faço com excelência. Isso aí não é amor, isso aí é interesse. Amar de fato é você fazer o melhor, se entregar, você cuidar de pessoas que não vão retribuir você. E o que é muito louco é que é isso que acontece na igreja geralmente. Quando uma igreja não vive essa loucura que muitas igrejas vivem hoje de hierarquias e tudo mais, que é um jogo de interesse muito grande, mas a gente aqui, com um vídeo que a gente propõe um negócio muito leve, muito tranquilo, sem aquela cobrança maluca que tem, aqui nós somos levados a servir uns aos outros sem ter nada em troca. Na verdade, a gente vai dar outra coisa. E se você for bastante honesto e honesta, você vai perceber que nós estamos sendo também levados a cuidar, a se entregar, a fazer o melhor, a entregar o melhor para pessoas que nos tragam de alguma maneira algum benefício. E quando essas pessoas não trazem benefícios para a gente não cuida. A gente entrega qualquer coisa de qualquer jeito. E aí vem o João e fala o seguinte: olha, se você diz que ama Deus, a quem você não vê, mas você não ama, eu dei esse amor nesses termos que eu disse aqui, você não ama as pessoas, o seu próximo, a quem você vê, você é mentiroso, você é mentirosa, é impossível. Vocês percebem que para o João tem uma conexão muito forte com o Evangelho, o próprio Evangelho? Com a mensagem que ele recebeu do próprio Senhor Jesus? Não tem como, gente. O resumo da lei, o maior mandamento: amar a Deus e amar o próximo. Uma coisa está conectada à outra, não tem como desconectar. Se eu afirmo que amo Deus, eu amo o próximo. O meu amor ao próximo evidencia o meu amor a Deus. É isso que João está dizendo. E de novo, amar é você se entregar, você aceitar pessoas que não vão dar nada em troca para você. Na verdade, elas vão dar uma coisa em troca: trabalho, dor de cabeça, conta para você pagar. E o que é muito doido nisso é que na igreja nós somos exercitados nesse tipo de relacionamento. Sabe por que existem panelinhas na igreja? Por que existem panelinhas na igreja? Porque a gente quer amar e conviver só com os nossos amiguinhos e amiguinhas, com quem nos agrada, com quem a gente gosta. É por isso. Os nossos interesses. A gente não está afim de amar pessoas que não fazem parte do nosso círculo. E aí fica a pergunta para nós: será que somos uma igreja outrocêntrica? Queremos ser uma comunidade resistível, queremos ser uma igreja resistível, e se nós não entendermos isso aqui, o Evangelho dessa maneira, a gente não vai ser. A gente pode fazer programações maravilhosas, a gente pode ter cultos que enchem os olhos,
pode ter um monte de coisa sem o Evangelho. Sem o Evangelho. Nós seremos o sacerdote ou o levita que vem a pessoa na beira do caminho, quase morta, espancada, sem ajuda, e a gente vai passar do outro lado. E eu não estou falando só de pessoas em situação vulnerável, no sentido financeiro, estou falando de pessoas que estão sofrendo, que precisam ser amadas, acolhidas, mas às vezes por nós não entendermos o que é ser igreja, nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos vivendo igreja para o outro, nós estamos vivendo, experimentando igreja para nós, para cada um de nós. Então precisamos retornar ao Evangelho. Eu acredito que isso é uma das razões de muita gente estar desigrejando, e continuo acreditando que a gente tem que voltar para o Evangelho, continuar pregando o Evangelho, continuar vivendo o Evangelho, para mudar essa realidade. E não só pensando nos desigrejados, mas aqueles e aquelas que ainda não conhecem o Evangelho. O impacto vai ser diferente. O impacto vai ser muito, muito maior. Baixa a cabeça, feche seus olhos, enquanto a banda vem para frente.